Domingo passado nós falamos a respeito da manifestação da glória de Deus. Lázaro, doente, irmão de Maria e Marta, de Betânia, e mandam avisar a Jesus. Jesus continua com aquilo que estava fazendo. Lázaro morre, e nessa história toda, temos vários ensinamentos. Nós pegamos uma frase que Jesus declarou que é para mim e é para você. Jesus disse: se tu creres, tu verás a glória de Deus. E nós precisamos ser crentes, cristãos, homens, mulheres, jovens, desejosos em ver a glória de Deus. Desejosos em ver a glória de Deus. Nós não podemos ser cristãos desejosos em assistir cultos ou cumprir obrigações, mas desejosos de ver Deus se manifestando. A glória de Deus é tão grandiosa que quando o templo foi inaugurado, as pessoas não podiam ficar dentro, porque a glória de Deus encheu todo o templo. Então foi algo maravilhoso. Todas as vezes que Jesus passou pela terra, Jesus pregava, Jesus curava, manifestava a glória de Deus. Quando aqueles discípulos pregaram e 3.000 pessoas foram curadas, ali estava sendo manifesta a glória de Deus. Quando Pedro e João chegam para aquele paralítico: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. E aquele homem andou louvando ao Senhor, criou um reboliço tremendo em Jerusalém, porque a glória de Deus foi manifesta. Quando o apóstolo Paulo, ele ainda sendo Saulo, um perseguidor do Evangelho, ele tem um encontro com Cristo, não é um encontrinho, ele se encontra com a glória de Deus sendo manifestada na vida dele. Transforma a vida de Saulo em Paulo. E uma grande transformação, uma revolução aconteceu em meio ao povo cristão, em meio ao povo grego, em meio aos povos romanos. Porque quando a glória de Deus se manifesta, transformações acontecem. E nós queremos que a nossa igreja seja uma igreja que tenha a melhor música, que tenha o melhor coral, que tenha uma linda mensagem, que tenha um estilo muito bonito. Inclusive, algumas coisas vão mudar aqui na igreja por causa do som, para não atrapalharmos as outras pessoas. Tudo isso é bom, mas essa igreja precisa ser conhecida, reconhecida como local onde se manifesta a glória de Deus. E para que a glória de Deus seja manifesta, Jesus foi bem simples: creia, porque se você crer, você verá a glória de Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo à sua igreja em Colossos, ele fala a respeito desta glória, que não é uma glória apenas que está no porvir, que não é uma glória apenas que nós pensamos o dia que nós estivermos andando nas ruas dos céus, nas ruas de ouro, na eternidade com Deus, ali estaremos vendo a glória de Deus. Não, a glória de Deus é para ser revelada. É algo que estava oculto e ainda está oculto para muitas pessoas, mas que precisa ser revelada. E o apóstolo Paulo diz no versículo 27, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios. Isto é, que agora Deus quer revelar a sua glória, a riqueza da sua glória em meio aos gentios. E eu imagino que as pessoas ouvindo isso ou lendo isto, ficavam imaginando: e quais são essas riquezas?
O que vem ser a glória de Deus dentro da minha vida? E Paulo, de uma maneira bem simples, ele diz: Cristo em vós é a esperança da glória. Não existe outro caminho, não existe outro método, não existe uma outra maneira de se desfrutar da glória de Deus, de manifestar a glória de Deus. É crer, mas o crer que faz com que Cristo esteja dentro de nós. Esta presença de Cristo na vida do homem é o grande segredo, é o grande mistério que durante séculos estava oculto, e Paulo está dizendo, e que agora é revelado. Se nós quiséssemos fazer um levantamento do porquê da glória de Deus sendo manifesta e como ser manifesta, ela é manifesta com a presença de Cristo dentro de nós. Isto é, pessoas que tiveram experiência com Deus, pessoas que até mesmo creram em Deus, dão a sua vida a Deus, mas infelizmente muitas dessas pessoas não conseguem compreender e desfrutar deste grande mistério que é Cristo dentro de nós. Assim como Nicodemos, foi complicado Nicodemos entender o novo nascimento. Um homem que provavelmente dava aula na sinagoga, que era professor de uma das matérias lá da teologia, um homem que era reconhecido, e ele vai procurar a Cristo porque ele não entendia que negócio é esse de Cristo dentro de nós. E nos dias de hoje, pessoas estão dentro das igrejas, dizendo que creem em Deus, estão dando a sua vida para o trabalho da obra de Deus, mas não estão desfrutando da glória de Deus na sua vida. Por ignorância, por falta de conhecimento, ou porque tem procurado glória, achando que a glória de Deus na vida do homem é ter uma grande vida, é ter poder, é ter bens. Eu estava vendo uma mensagem que tinha uma mulher sentada, toda maquiada, unhas, mostrando as unhas pintadas, e dizendo assim: eu sou alguma coisa, mas eu não preciso trabalhar, porque o meu marido tem 2 empregos e ganha muito bem. Eu sou universal. Você não é universal e tem tanta coisa boa, né, amor? Porque pessoas acham que a manifestação da glória de Deus é ter riquezas. Tem gente que diz: eu tenho 2 carros, eu tenho 2 lanchas. Eu não tenho 2 carros, não posso nem ter mais que 2. Tenho 2, mas não posso ter mais que 2, que não tem outra garagem. Apareceu uma reportagem sobre um helicóptero, e lançaram um helicóptero que custa, e tem carro que custa mais caro. Um helicóptero custa em torno de 200 e poucos mil reais, para 5 pessoas. E eu fiquei pensando em comprar um. Mas o problema, sabe o que é? Onde eu estacionar. Ia parar aí no meio da rua. Como é que ia ser? E tem pessoas que acham que isso é ter a glória de Deus, é isso que é a manifestação da glória de Deus na sua vida. Poder, bens, mas não existe outra maneira de manifestar a glória, ou de ver a glória de Deus manifesta, a não ser viver a vida de Cristo Jesus. É desejo de Deus que nós vejamos a sua glória, vivamos a sua glória, desfrutemos da sua glória. Foi isso que aconteceu na ressurreição de Lázaro. A glória de Deus manifesta para aquela família, a glória de Deus manifesta na vida de Lázaro, a glória de Deus sendo manifesta para que os seus discípulos crescem, a glória de Deus sendo manifesta para que as pessoas acreditassem nele, vissem que ele é rei, que ele é Deus. O desejo de Deus é manifestar a sua glória na minha vida e na sua. Não uma glória que se compra com dinheiro, não uma glória que se compra com bens,
e muito menos se obtém com obras da fé, pela caridade. Tem pessoas que dizem, outro dia uma pessoa chegou para mim e falou assim: doutor Marcos, eu sou tão paciente, olha, tenho certeza que o senhor está no céu, porque o senhor aguenta tanta coisa. Eu falei, não, eu estou no céu não é por causa de que eu aguento tanta coisa. Eu estou no céu porque eu creio em Cristo Jesus. Não é porque a gente aguenta muita coisa. Com certeza já falaram para você isso. Ah, você tem um lugar reservado no céu. Mas não são por causa das nossas boas obras. A glória de Deus não se manifesta porque a gente pratica a caridade. A gente tem a glória de Deus porque Cristo está dentro de nós, porque nós cremos neste Cristo. Esta glória é incompreensível para o mundo, porque para o mundo a glória são os bens, mas para nós é uma revelação do Espírito Santo na nossa vida todos os dias. E por isso que Paulo afirma que o segredo estava oculto, que poderíamos trazer para os nossos dias. Esse segredo está oculto para o mundo. O apóstolo Paulo diz: como que as pessoas vão crer se não tem quem pregue? Trocando aquele jogo de palavras, é dizer o seguinte: como que as pessoas verão a glória de Deus? Como que pessoas estarão conhecendo a Cristo se não tem quem mostre quem Cristo é? Era isso que estava dizendo. O mundo não conhece a Cristo. Quando nós dizemos assim, as pessoas... Um exemplo que eu dei pela semana, hoje em dia, né? Hoje pela manhã, o Papa disse que a cruz ainda tem um aposto dizendo assim, aos olhos humanos. Mas veja, aos olhos humanos, os homens nunca vão conhecer a cruz como o sucesso de Cristo, porque eles não conseguem entender. E para os homens, a cruz é o fracasso mesmo. Porque isso, sabe por que nós entendemos que ali é a vitória? Porque nos foi revelado pelo Espírito Santo. Agora fala isso para uma multidão de pessoas que não têm Cristo. O conceito que se vai ter é do Cristo fracassado. É do Cristo que foi fracassado numa cruz no Calvário. O sentido de oculto não significa incapaz de ser descoberto. Mas a religiosidade não abre os nossos olhos para contemplar a glória de Deus. A religiosidade não abre a nossa mente para entender o que vem a ser a glória de Deus. Eu falei a respeito de Nicodemos. E qual foi a resposta que Jesus deu para Nicodemos? Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não pode ver a glória de Deus. Você não pode participar da glória de Deus. Porque no reino de Deus está a sua glória. Não é por você conhecer, mas por revelação. Não é por religiosidade, não é por assiduidade à igreja. A igreja é o nosso prazer para que Deus revele a sua glória, não por uma obrigação. Nicodemos era religioso, conhecia as leis, frequentava a sinagoga, ensinava, mas ele entendia que estava em Cristo e a salvação, mas ele não sabia como. E Jesus disse: olha, vem pelo novo nascimento. E o que é o novo nascimento? É você crer em Cristo e Cristo passar a fazer parte da sua vida, fazer parte do seu ser. Mas o que eu quero deixar bem claro e bem resumido para você nesta noite é que o que vem a ser desfrutar da glória de Deus. Desfrutar da glória de Deus é ter Cristo na sua memória. Você sabe que nós temos milhões de células, milhões de neurônios, substâncias que atuam guardando o conhecimento, guardando aquilo que nós aprendemos
e disparando quando nós ativamos porque necessitamos daquele conhecimento. Na nossa vida espiritual, para nós vivermos uma vida plena com Deus, desfrutando da glória de Deus, eu preciso ter Cristo na minha memória. É difícil, mas esquecemos as datas dos pagamentos, a data do recebimento. Nós sabemos das datas dos aniversários, sabemos das nossas agendas e muitas das vezes não temos Cristo na nossa memória. Muitas das vezes nós não temos Cristo na nossa agenda. Ter Cristo em sua memória significa viver cada momento, relembrando a obra redentora do Senhor. Jamais se esquece do grande amor de Deus ao dar seu Filho por nós. Jesus sabia que nós éramos pessoas que esqueceríamos facilmente da obra redentora dele. E quando ele senta com seus discípulos para a última ceia, ele diz o quê? Façam isso em memória de mim. Trazendo uma recordação de tudo, não lembrando que eu morri, mas trazendo uma recordação de tudo que aconteceu, de todo o plano de salvação para a sua vida. Uma pessoa jamais vai conseguir viver a novidade de vida sem ter Cristo na sua memória. O verdadeiro cristão tem memória. Ele não é um esquecido dos princípios de Deus. O verdadeiro cristão, quando ele está colocado diante das situações da vida, ele lembra dos princípios de Deus. Pode ter certeza que todos nós que estamos aqui, às vezes que nós erramos e às vezes que nós falhamos, não falhamos porque nós não conhecíamos, falhamos porque nós ignoramos as instruções de Deus. Não ignore as instruções de Deus. Não ignore os princípios estabelecidos por Deus. Tenha Cristo na sua memória. Tenha a vida de Cristo na sua memória. Tenha os princípios de Cristo na sua memória. Você que é jovem, quando você estiver no seu namoro e vier um momento de intimidade, porque são jovens, são pessoas saudáveis e têm desejos, Cristo na sua memória te lembra que você não tem apenas um compromisso com o namorado, com a namorada ou com a família, você tem um compromisso com Deus, de manter-se puro, íntegro, de manter-se uma pessoa reta diante de Deus. Quando chega nos nossos negócios e chegam as propostas indecorosas, nós temos que lembrar que o justo vive pela fé. E nós não podemos esquecer dessas coisas. Quando vêm as tentações da vida sobre todas as áreas, nós temos que ter Cristo na nossa memória, é não esquecer os princípios e as promessas que Ele estabeleceu para a nossa vida. É fazer valer o compromisso. Quando você se casa, você passa a ter a sua esposa e você, esposa, passa a ter o seu esposo na sua memória. E você viaja e você tem a sua esposa na sua memória. Sua esposa fica em casa ou viajou e tem na sua memória, porque fazem parte de uma só carne. Um está no outro. Cristo está em nós. E se Cristo está em nós, Ele tem que estar na minha memória. Amém? Lembre-se nas situações difíceis. Lembre-se nas tentações. Lembre-se nos problemas. Lembre-se nas aflições. Lembre-se diante das ciladas. Não se esqueça, Cristo tem que estar dentro de você. E Paulo diz, sabe qual é a esperança da glória? Cristo dentro de vós, Cristo dentro da sua cabeça. Desfrutar da glória de Deus é ter Cristo nos seus pensamentos. Ter o pensamento de Cristo. Nós somos pessoas capazes de pensar
E sabe por que muita gente não pensa? Que por incrível que pareça, pensar cansa. A gente começa a pensar e fica cansado. É mais fácil correr a praia toda do que ficar 10 minutos pensando. Cristo tem que estar dentro dos meus pensamentos. E é difícil viver uma vida com os pensamentos de Cristo. Significaria dizer o seguinte: nas circunstâncias da vida, quando eu olho, eu tenho que saber o que Deus pensa disto. Na situação, quando eu falei, passando lá pelo metrô e vendo aquelas duas jovens, eu olho e não posso ver assim, isso é coisa desses dias. Não, eu tenho que ter no meu pensamento que aquilo ali é algo abominável diante de Deus. Não pode ser comum aos nossos olhos. Em todos os nossos relacionamentos, eu tenho que ter pensamentos de santidade, pensamentos puros. E o diabo sabe que a glória do Senhor é roubada de nós pelos nossos pensamentos. E por isso que muitas das vezes vem pensamentos ruins e temos que lutar, temos que expulsar, temos que clamar a Deus, temos que bater de um lado para sair do outro. Porque os pensamentos vêm e não podem encontrar lugar na nossa mente, não pode encontrar lugar na nossa memória, porque se o pensamento entrar e ficar na memória, um dia vai lembrar e vai fazer as coisas que fazia antes. Eu estava conversando com o Dr. João Ailmer ontem, e nós estávamos conversando sobre as fases da vida. E muito interessante, ele falando sobre a criança, sobre a adolescência. E ele estava dizendo uma coisa que nós não sabemos cientificamente, sabemos assim de uma maneira prática, mas que o resultado de muitos estilos de vida serem estilos aberrantes, sendo eles marginais, sendo eles despojados de qualquer coisa, qualquer tipo de vida aí contrário a uma vida normal segundo Deus, é resultado daquilo que foi lá na adolescência. E por que eu tenho que ter cuidado com os pensamentos? Porque se eu permitir que pensamentos entrem na minha mente, um dia o diabo vai fazer com que eles se acendam para que roube a glória de Deus da minha vida. Pensamentos de santidade, pensamentos de pureza, pensamentos de prazer em estar na presença de Deus, de saber que na presença de Deus nós somos purificados. Eu preciso aprender a pensar como Deus pensa. Porque a Bíblia diz que os pensamentos dele são melhores do que os meus. Então a única coisa que eu tenho que fazer é o quê? Procurar pensar o que ele está pensando. Porque senão eu serei um ignorante, achando que os meus são melhores, mas a palavra de Deus está dizendo os meus pensamentos, os pensamentos de Deus são maiores do que os seus, são melhores que os seus. Então eu tenho que ter Cristo no meu pensamento. Memória, pensamento. Desfrutar da glória de Deus é ter Cristo em seu coração. Isso fala a respeito de sentimentos. Você está percebendo que são problemas chaves que precisam ser vencidos na vida do cristão? As memórias, os pensamentos, os sentimentos. Os sentimentos que se tem em relação às pessoas, em relação às circunstâncias. Ter Cristo nos sentimentos, ter Cristo no coração é ter os meus sentimentos, tendo como referencial o sentimento de Cristo. Ter Cristo no meu coração vai manifestar o meu amor, vai dizer o quanto eu amo. Nós cantamos naquela última canção, né? Na canção de Davi, que é para dizer que te amo. Mas o quanto nós amamos a Deus, o quanto nós amamos a Cristo. Cristo dentro de mim tem que fazer uma revolução no meu coração,
para mudar os meus sentimentos. Tem pessoas que têm sentimentos de ódio, ódio contra seus irmãos, cristãos mesmo, sentimentos de indiferença, pessoas que são gélidas, frias em relação à dor e ao sofrimento dos outros, que não têm compaixão, que não têm misericórdia. Ah, mas eu quero ver a glória de Deus sendo manifesta. Tem os sentimentos do Senhor. Pessoas que guardam rancores e mágoas, que os sentimentos estão cada vez se endurecendo, criando cada vez mais uma crosta. Eu gostava muito de pescar, e antes de pescar a gente tinha que pegar marisco para fazer a isca, o mexilhão, né? E existem os mexilhões novos, que eles ainda estão pouco agarrados nas pedras. E esses são fáceis de serem tirados. Mas existem mexilhões que, olha, você tem que meter a faca, meter lá um negócio duro mesmo, bater, para que saia, porque quase que já faz parte da pedra. E sabe qual é o problema de muitos cristãos? Que têm sentimentos ruins, ressentimentos, mágoas, que já agarraram tanto no seu coração, que hoje nem querem mexer, porque se mexer, vai doer muito. Então é melhor, vamos pegar os mexilhões mais fracos e deixa esses aí do lado. Mas nós temos que ser uma igreja que manifeste a glória de Deus. Então nós temos que arrancar os sentimentos ruins, nós temos que arrancar as ervas daninhas. Ah, nosso jardim é bonitinho, tudo bonito, mas se todo sábado você não estiver lá tirando as plantinhas que roubam a energia, que roubam os sais, que roubam a água da sua planta, logo ela crescerá e a beleza da planta, a beleza da flor não existirá mais. Nós não podemos ser destruídos pelos nossos próprios sentimentos. E por isso que Paulo diz, o mistério estava oculto, mas agora é revelado. Cristo em vós é a esperança da glória. Jesus chega e diz, se você crê, você verá a glória de Deus. Se você crê, você vê Cristo entrar no seu coração, não para fazer parte de uma igreja, não para ser uma pessoa cristã, mas para ser uma pessoa que manifeste a glória do Senhor. Desfrutar da glória de Deus é ter Cristo na sua própria vontade. É realizar a vontade de Deus. É permitir que o Senhor Jesus Cristo reine de maneira soberana e absoluta em sua vida. É muito interessante, às vezes a gente brinca assim nas nossas reuniões, que os jogadores, eles não oram o Pai Nosso, nós falamos pelo menos, eles rezam. E rezaram o Pai Nosso, ganharam. Hoje o Santos rezou mais forte do que o Fluminense. Mas como que o Fluminense pode ganhar dos Santos, né? Não pode. Santos são invencíveis. Não pode. São Paulo vai ser derrotado, mas os Santos não. Sabe o que eles fazem? Pai nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade e venha o teu reino. E ganharam. E saem dali, vão para as orgias, vão viver a sua vida de luxúria, vão viver a sua vida de prazeres mundanos. Não tem tanta diferença de pessoas de dentro da igreja para eles. Porque quando nós dizemos, venha o teu reino, eu estou dizendo, Senhor, que a tua vontade seja feita na minha vida e não a minha. Eu estou dizendo, Cristo dentro da minha vontade. Isto é, a minha vontade passa a ser controlada por Cristo.
E eu sei que os meus desejos não são sempre os mesmos desejos de Cristo. O apóstolo Paulo mesmo dizia isto: os desejos da sua carne confrontavam com os desejos de Cristo, ele tinha que esmurrar a sua carne. Significa que não é que você tem que chegar em casa e quando tiver um desejo ruim e começar a bater em você, não, mas é a sua natureza carnal tem que ser anulada para que a glória de Deus seja manifesta, para que o Cristo que está dentro de você seja manifesto, para que a vontade de Deus manifeste na sua vida. Mente, emoções, vontades, sentimentos, pensamentos, tudo deve estar subjugado a Cristo, independentemente de situação, independentemente de lugares, independentemente do que se está vivendo, independentemente da situação, porque é somente desta maneira que se desfruta da glória de Deus. E eu quero deixar de maneira bem simples para você. E como que eu faço isso, pastor? Eu quero ter Cristo na minha mente, quero ter Cristo no meu pensamento, quero ter Cristo nas minhas emoções, quero ter Cristo na minha vontade. Eu quero ter Cristo. Primeiro que sem fé não adianta nada, você tem que crer em Cristo. E Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Para que você experimente da glória de Deus, para que você creia, exige uma determinação da sua vida. Eu sei que a fé é um dom de Deus, é dádiva de Deus. Mas olha só, o que você faz com a dádiva que Deus te deu é da sua responsabilidade. É da sua responsabilidade. Eu sou impossível de crer por mim mesmo. Mas quando alguém fala do reino de Deus para mim, ativo a minha fé. Isto é, eu determino. Crer em Cristo exige determinação. A vida com Cristo não é afinidades por práticas religiosas. Eu gosto da igreja porque ela canta e eu gosto de cantar. Eu gosto de ir aos jovens porque tem músicas legais, é um ambiente bacana. Gente, tudo isso tem que ter, mas não é por isso que você crê em Cristo. Porque você poderia ir para um clube, ter outras músicas e ter outras coisas também legais. Crer em Cristo, exige uma determinação de vida. Muitos estão procurando Cristo com segundas intenções, muitos procuram para resolver os seus problemas, muitos procuram para ter comunhão com os outros, muitos procuram porque não tem nada para fazer na vida. E eu digo que não tem nada errado procurar Cristo para solucionar problemas, ou porque não tinha nada o que fazer na vida, entrou numa igreja ou foi falar com uma pessoa cristã, não tem nada a ver. Mas a palavra de Deus nos orienta a lançar sobre Ele as nossas dores, ansiedades, fazermos as nossas súplicas, como determinação de vivermos para Cristo. Nós estávamos orando, e eu estava ali pedindo: Senhor, a única coisa que eu tenho te pedido sempre é que eu não te perca, é que eu não me afaste de Ti, é que eu não te perca da minha memória, é que eu não te perca da minha vontade, é que eu não te perca dos meus sentimentos, é que eu não te perca das minhas emoções, é que eu não perca a determinação em viver para Ti. Quando eu cheguei em casa, eu falei para Débora e para as crianças, eu falei assim: olha, cada vez mais eu admiro o Bispo Tito, cada vez mais. Sua igreja é muito bonita, embora o local não seja de difícil acesso, mas é muito bonito. E eu cheguei quarta-feira, o culto começa às 8, eu cheguei 8h10. E Raquel olhou para mim, me deu um abraço e disse: oba, mais um no culto. Porque nós tínhamos lá, pelo menos era diferente, né? Tínhamos lá 5 músicos, tinha teclado, tinha violão, tinha guitarra, tinha baixo, tinha bateria, a equipe de música toda. E umas 12 pessoas.
E quando sentei, fiquei perto do lado do bispo Tito. E eu nem quis falar com ele logo, porque no meio do louvor, ele louvando, ele adorando a Deus, ele feliz da vida. Depois de eu não olhei para trás, mas devia ter umas 20 e poucas pessoas. E ele naquele púlpito pregando uma mensagem, eu falei, meu Deus do céu, como é bom ouvir, como que essas 20 pessoas estão sendo abençoadas, não desanimado, com 80 anos ou 81 anos, ali, alegre, feliz, pregando a vitória, pregando o reino, pregando os princípios do Senhor. Eu cheguei no quarto do hotel e disse, Senhor, a única coisa que eu não quero na minha vida é perder a vontade e a alegria de te servir. Sabe o que significa isso? Determinação. Determinação. Porque poderia ser, somos 12 pessoas, a reunião de Cristo com seus 12 discípulos, né? Os mais espirituais. Vamos fazer uma rodinha e vamos orar? Fala do seu problema. Ah, meu marido é isso, isso, isso. Fala o seu. Ah, meu filho é aquilo. Fala o outro. Ah, minha sogra. Ah, o outro. Ah, o meu sogro. Ah, minha nora. Ah, não sei o quê. Então vamos orar. Vida medíocre. Aquele homem sobe no púlpito e prega como se estivesse pregando para uma igreja lotada por uma coisa, determinação em fazer a vontade de Deus. Ah, a fé não é nossa. O Senhor que me escolheu, é determinação nossa viver para Cristo. Não determine viver para Cristo que você vai ver aonde é que você vai parar. Se eu não determinar todos os dias viver os princípios do Senhor, eu sei aonde vou parar, no lago de enxofre, porque é o que a Bíblia fala. Aqueles que não perseveram na fé, o destino é esse. Determinação em seguir a Cristo, em obedecer a Cristo, em fazer a vontade de Cristo, em ter uma vida santa. O que nós falamos é você determinar. Você jovem, determine que sua vida vai ser santa. Você que é menina, determine que seu namorado não vai te tocar. Você que é menino, determine que a sua namorada não vai tocar você. Determine coisas, determine que você vai estudar, determine que você vai ser um homem, uma mulher de negócios, que você vai ser um homem, uma mulher de Deus. Determine essas coisas, porque se você crer, você verá a glória de Deus na sua vida. É determinação, não é? Ah, a carne é fraca. Não, nós somos predestinados. Ah, nós aceitamos a Cristo, uma vez salvo, salvo para sempre. Gente, nós não estamos aqui para discutir doutrina. Estamos aqui para dizer, se você crê, você verá a glória de Deus. Se você for uma pessoa determinada em viver para Cristo, você verá a glória de Deus na sua vida. Determinação. Determine começar hoje a sua vida. Crer em Cristo significa renunciar à sua vida. Renunciar é jogar fora. Quando Josué chamou Israel e disse, olha, quem vai servir ao Senhor, sirva. Quem não quer servir ao Senhor, sirva aos deuses de Baal. Eu e minha casa, veja, determinação. Eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Tem que ter determinação lá em casa. Nós serviremos ao Senhor. Na sua casa tem que ter determinação. Nós serviremos ao Senhor. No serviço da obra de Deus tem que ter determinação. Não é, está tudo bem, não. É determinação. E renúncia. Porque depois que todo mundo, determinar é fácil. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o que o povo diz? Nós também, Josué. Todos nós vamos servir ao Senhor. Aí lá em Josué, não precisa abrir sua Bíblia não, mas Josué 24... E nos versículos 22, diz assim, agora pois, jogue fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e incline o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E assim serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Não se serve a Deus se não houver renúncia, se você não jogar o seu passado fora, as coisas que eram do passado fora. Paulo diz,
Você que mentia, não mente mais. Você que roubava, não roube mais. E você pode botar vários verbos de coisas do passado que precisam ter um estanque na sua vida. Precisa ter um stop. Chega, não pode mais a partir daqui, porque a partir de agora eu sou uma nova vida em Cristo Jesus. Renuncie sua vontade. Renuncie seus prazeres. Renuncie. Eu falei com os jovens e ontem eu conversava com Débora. Uma das minhas primeiras namoradas, do seu primeiro ano de namoro, do seu primeiro aniversário, quando namorávamos, comprei o presente. O que a gente vai fazer? Arrumou namorada, tem que dar presente dia dos namorados, tem que dar presente todo dia, é uma coisa séria. E cheguei com o meu presente. Entreguei o meu presente e me disse: agora eu tenho um presente para você. Vamos para um motel? E eu disse para ela: já viram aquela propaganda da Tigre? Fala de novo. Não. Mas não. Ai, já tira a roupa. Não. Se é tigre, é só tigre. E na nossa vida, se é Deus, é só Deus. Agora pergunta para mim assim: você tinha vontade de ir? Claro. Porque todos nós somos normais, na nossa natureza. Mas veja, o meu espírito não pode estar sujeito à minha carne, ao contrário, a minha carne tem que estar sujeita ao espírito. A vida é essa, é renúncia de prazeres. Na faculdade, quantos meus amigos iam para as festas, baladas, porque na época que eu fazia faculdade, a época eram os motéis. Mas eu ia para a igreja. Débora fica sabendo opções de coisa aqui do púlpito. E eu tive uma namorada que uma vez também tinha me chamado, e eu disse não. E eu estava uma vez perto dela, e ela com a amiga, e a amiga disse: e aí, como é que vocês estão? Então nada, ele já sabe o que ela falou, né? Quando eu olho isso para trás, gente, me dá alegria. Porque eu posso ter falhado em muitas coisas, mas Deus me deu vitória em muitas outras. Renuncie sua vontade. Renuncie sua vontade. Crer em Cristo exige submissão. Vida de obediência a Deus. Não submeta-se ao que você pensa. Submeta-se ao que Cristo pensa. É Cristo dentro de você que você verá a glória de Deus manifesta. É Cristo agindo dentro de você que você verá a glória de Deus sendo manifesta. Determine ser filho de Deus. Sou filho de Deus. Renuncie a sua vontade. Eu queria tanto. Vamos ser aqui bem claro, quando a esposa de Potifar chegou e seduziu José. José é um rapaz, devia ser bonitão, assim como eu, atlético, né? Porque ele servia, educado. Ele deve ter saído correndo, porque se fosse, veja, se fosse só ele dizer assim: não, eu creio em Deus, ele ia dizer assim: não, minha senhora, a senhora me desculpe, mas isso não faz parte da minha vida. Mas como ele poderia cair na tentação? Ele saiu correndo. Você que é jovem, corra. Faça
um conselho que eu estou te dizendo: faça o que eu fiz. Esse tipo de namorada ou esse tipo de namorado não é namorado para você ou namorada para você. Os anos se passaram e Deus me deu uma preciosidade. Ah, mas nós vamos mudar. Não vai. Não vai. Vão cair nas tentações. Livrem-se. Livrem-se dos pesos. Livrem-se. O que Deus falou através de Josué: jogue os deuses estranhos fora. Fora. Para que a vontade de Deus seja realizada. Curva a sua cabeça. Eu conto essas coisas para você, gente, porque seria muito fácil contar casos dos outros. E eu já cheguei numa idade que agora eu já tenho coisas para contar. Experiências vividas. Seja forte e corajoso e renuncie. E você que um dia já caiu, abra o seu coração para Cristo e determine viver uma vida de santidade para Ele. Se um dia lá nos seus negócios você já fez alguma tramóia, diz: eu não quero mais isso não, eu quero viver para Cristo. Se alguns pensamentos já dominaram a sua vida, não, meus pensamentos são de Cristo. Se emoções na sua vida são emoções que estão te machucando, que de rancor, de ressentimento, você diz: não, isso não vai fazer mais parte da minha vida, porque eu quero ver a glória de Deus manifesta. Como Lázaro sair do túmulo, ouvir a voz de Deus: venha, saia, venha aqui para fora, venha para estar comigo, porque aí dentro não é o seu lugar. Era isso que Jesus estava dizendo para Lázaro. E o que o Paulo está dizendo: olha, tenha Cristo em sua vida, porque é a sua esperança de glória. Eu quero orar primeiramente por você, que diz: pastor, se tiver aqui no nosso meio, eu quero entregar a minha vida para Cristo. Entendo que é Cristo dentro de mim que fará a diferença no meu viver. Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar, para eu ver e orar diretamente por você. Se existe alguém no nosso meio que diz: eu quero entregar a minha vida, Deus abençoe, minha filha. Tem mais alguém? Eu quero ter Cristo na minha vida. Não quero mudar de religião. Eu quero ter Cristo. Deus te abençoe, Rodrigo. Reencontrando-se com Cristo. Reencontrando-se com Cristo. São atitudes como estas. Não que é o que salva ou o que não salva, mas que mostra a nossa humildade e o reconhecimento de que Cristo é o Senhor. Senhor Jesus Cristo, eu te peço por esses jovens, que tu estejas presente nos seus corações, na sua mente, pensamentos, memória, que todos os dias estejam dispostos a determinarem a viver a vida cristã, se submeterem a Ti, obedecerem, cumprirem a Sua vontade, ó Pai. Perdoa os seus pecados, fortaleça-os em todas as circunstâncias da vida, que sejam cheios do Teu Espírito Santo. Os discípulos pregavam, as pessoas criam,
e eram cheias do Espírito Santo. Que a partir de hoje sejam cheios do Espírito Santo. Eu os abençoo no nome de Jesus.